eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Glauber Destro, do canal Missões na Europa, e eu costumo fazer entrevistas de missionários, pastores brasileiros que estão na Europa, servindo lá, e de modo que você possa conhecer melhor como é esse campo missionário. Não sei se você sabe, mas a Europa atualmente é o continente com menos pastores, com menos missionários do mundo, com menos número de igrejas evangélicas, menos número de evangélicos, menor porcentagem de evangélicos. Então, há muito o que fazer pela Europa. A Europa tem sido um continente, infelizmente, muito esquecido pela igreja. Então, esse canal, essa entrevista, é uma voz dos missionários, de nós que servimos e trabalhamos pela Europa, para que a igreja brasileira, já que estamos falando aqui em português, a igreja brasileira possa conhecer mais e começar a orar mais e se envolver mais com missões nesse continente que tanto precisa. Então, hoje vou começar a conversar aqui com o pastor Luiz Carlos dos Santos, né, que está na Itália. A Itália é um país onde eu também já vivi por cerca de 7 anos e pretendo voltar daqui a pouco para servir na Itália. Itália está no meu coração e fico feliz aí de começar a conversar então hoje com o pastor Luiz. Oi, Luiz, tudo bem? Bem, prazer. Saluto a tutti. Ciao a tutti. Isso aí. Então, Luiz, vamos lá. Muita gente não conhece, talvez, você, seu trabalho, sua família. Eu gostaria que você explicasse um pouco quem é você, de onde você veio e como foi parar aí na Itália, né? Ok. Então, vamos começar do começo. O Glauber já falou, me chamo Luiz, sou casado há 13 anos. Minha esposa se chama Sara e nós temos uma filhinha de 5 anos, completa 6 anos em agosto, que se chama Ana Lídia. E essa é a nossa família. Estamos aqui já na Itália em outubro, completará 3 anos, então ainda estamos na nossa fase inicial do nosso ministério aqui na Itália. Mas a nossa história não começa agora, digamos, a nossa história começa já no Brasil. Sou pastor já exatamente há 13 anos também, me casei, já comecei o ministério pastoral. Fui pastor em Bragança Paulista, interior de São Paulo, por quase 10 anos, trabalhando lá como pastor auxiliar, pastor de jovens, adolescentes. Depois passei a trabalhar em outras áreas na igreja. A gente faz de tudo um pouco, até para aprender, para servir ao Senhor, a gente faz de tudo mesmo. E depois de 5 anos lá em Bragança, como a nossa cidade, Bragança Paulista, tem uma colônia muito forte de italianos, a nossa igreja começou a adotar um missionário aqui na Itália, lá na cidade de Cesena, o pastor Fabiano Nicodemo. E em 2010, o pastor Fabiano veio ao Brasil e visitou a nossa igreja para que a gente começasse a conhecê-lo, conhecer a sua família, o ministério que a gente já apoiava. E nessa visita ele nos desafiou a, quem sabe, fazer uma visita e conhecer um pouco mais do ministério que nós estávamos apoiando. E então a minha igreja me enviou em 2010, a minha esposa, nós não tínhamos a nossa filha ainda, para a Itália, para conhecer esse projeto e apoiar durante o mês. E ali que começou a nossa história um pouco de maneira concreta na Itália. Apesar de eu sempre ter tido um chamado para missões transculturais, mas a gente ainda não tinha decidido onde seria o lugar. Mas a Itália sempre esteve no nosso coração. A família da minha esposa italiana, enfim, sempre esteve no coração. E nessa viagem em 2010 que a gente conheceu de fato um pouco mais da realidade espiritual, a realidade das igrejas, em 2010. E quando nós voltamos para o Brasil, depois desse mês aqui na Itália, eu fiquei com a Itália no coração, mas não sabia se era isso mesmo. Fiquei naquela, será que é só fogo de palha, como a gente diz, algo que está no coração? O impacto foi muito grande no coração? Ou será que, de fato, é um chamado de Deus? Por isso eu fiquei orando sozinho por 6 meses, sem compartilhar nada com minha esposa. E por 6 meses comecei a orar, Deus, é isso, se é isso, coloca no coração da minha esposa também, me confirma isso. E depois de 6 meses, algo crescente no meu coração, que eu não conseguia mais lidar sozinho, falei, gatinho, eu preciso te compartilhar algo.
E compartilhei com ela, falei, olha, Deus está cada vez mais, desde que a gente voltou da Itália, isso tem crescido, crescido, e eu não consigo pensar em outra coisa ministerialmente, eu não sei, no futuro, a não ser Itália. E pela minha surpresa, mas por confirmação de Deus, algo foi muito especial, ela me falou, então é de Deus de fato. Eu falei, por quê? Porque eu também estou fazendo a mesma coisa há 6 meses. Eu também estou orando pela Itália e estou orando para que, se é de Deus, Deus coloque isso no coração do meu marido, no seu coração. Então foi assim, eu orando para que Deus colocasse no coração dela e ela orando para que Deus colocasse no meu coração. Então foi assim, foi muito bacana. Depois eu falei, então já que a gente está orando separado, agora vamos orar juntos. E a gente orou por mais 6 meses. E aí isso já entrou no ano de 2011. E aí a gente começou a dar passos para vir para cá. E resumidamente, a gente chegou na Itália em outubro de 2015. Essa é um pouquinho da nossa história, resumidamente, né? Como é que da onde a gente veio e como é que a gente chegou aqui na Itália. Eu gostaria de saber mais, então, sobre aonde você está agora, Sim. qual a igreja que você está servindo atualmente e sim, esse ministério. Depois vamos conversar um pouco sobre a cidade. Eu tenho aqui no Google Mapas, a gente pode conversar mais sobre essa cidade, que eu acho que tem muita gente que gostaria de conversar, saber mais sobre essa cidade. Mas primeiro, sobre a sua igreja local e o que você tem. Vamos lá, quando nós chegamos aqui, em 2015, outubro, nós fomos direto para Cesena, no norte da Itália, e ali nós ficamos por um ano. Trabalhamos com um ano, com aquele pastor mesmo que a nossa igreja nos sustentava, o pastor Fabiano Nicodemo. E ficamos um ano lá, e depois de um ano, a nossa missão, a CEPAL, nos sugeriu de a gente ir para outra cidade, nesse período de adaptação de 2 anos, aí pelo menos, para ter uma outra experiência, uma outra entendimento, para que a nossa cosmovisão, nossa visão sobre a Itália e o ministério não ficasse centralizada somente em uma cidade. E como aqui em Roma, onde nós estamos agora, tinha outro missionário, pastor também, o pastor René Breuel, que começou uma igreja aqui há 7 anos, plantou uma igreja aqui há 7 anos, ele também nos chamou, vem para cá, também fica aqui, trabalha um ano com a gente, e depois desse um ano, aí você decide, né, onde é que Deus, entendendo de Deus, onde é que Deus vai te levar no ministério aqui na Itália. Então nós viemos para cá, a igreja naquela época se chamava Chiesa Evangélica San Lorenzo, porque ficava no bairro de São Lourenço, aqui em Roma. Mas depois a igreja, pela graça de Deus, cresceu, e o local onde a igreja se reunia ficou pequeno e precisou se mudar. E aí foram para outro bairro. E aí por aquela coisa, né? Mudou de bairro, mas tinha o mesmo nome do bairro antigo. Todo mundo que chegava na igreja perguntava, e até mesmo porque se chamava São Lourenço. E isso trazia muitas perguntas, né? Porque as pessoas não entendiam, não? Mas a igreja evangélica, porque tem nome de São Lourenço, nome de santo, enfim. Porque isso é muito forte, mas em Brasil tem, por exemplo, a igreja de São Paulo, né? E não necessariamente, a igreja batista de São Paulo, e não necessariamente era uma igreja católica, né? Mas enfim, a igreja então decidiu mudar de nome e hoje se chama Chiesa Opera, que é uma fusão de 2 nomes, né? Hope, que é esperança, e ópera, obra, né? Então uma obra de esperança aqui em Roma. Então nós fazemos parte dessa igreja, e essa é uma igreja que nos acolheu assim de uma forma muito especial. A gente começou a trabalhar ali, desenvolver. Tive a oportunidade de criar alguns cursos, alguns módulos ali de treinamento de líderes, de crescimento espiritual, trabalhei com casais, educação de filhos, enfim, fiz bastante coisa ali. E pela graça de Deus, a gente, nesse um ano que nós estávamos ali, não era a nossa perspectiva, não era a nossa ideia. A nossa ideia era até mesmo voltar para o norte da Itália, porque dentro daquela, digamos, estrategicamente, a gente olhou para a Itália e tem muito menos igrejas no norte da Itália do que no sul. Digamos que no sul tem muito a realidade de evangélica é muito mais avançada do que no norte. Então, estrategicamente, no nosso coração, a gente tinha voltar para o norte. Mas aí, um pastor, amigo nosso, que trabalha com Atletas de Cristo, tinha começado com um grupo aqui já há 1 ano e meio, e mais por conta de várias situações, ele teve que voltar para o Brasil. E ele nos chamou, Luiz, olha, nós temos um grupo que a gente começou, de Atletas de Cristo, famílias, outras pessoas, amigos, mas eu vou ter que voltar para o Brasil e tem um grupo lá que ainda não é maduro o suficiente e não tem líderes. O que você acha? O que você pensa
porque a gente não consegue enxergar outra pessoa a não ser deixar esse grupo nas suas mãos. Você veio para cá exatamente para isso, para começar uma igreja, e temos um grupo ali de aproximadamente de 15 a 20 pessoas que precisam de alguém, e quem sabe dali começar uma igreja. O que você acha? Falei, uau, puxa vida, né? E nós oramos por isso, e depois de um tempo a gente decidiu, então, vir trabalhar com esse grupo e levar esse grupo avante. Então, a gente, então, continuou aqui em Roma, mas não mais no centro de Roma, um pouco mais afastado, perto do mar, perto de Ostia, num bairro que se chama Inferneto. Então, e esse bairro Inferneto, que em português quer dizer inferninho, é um bairro do lado, Malafede, que é ferruim. Então, assim, e aqui nesse bairro, a cidade de Roma é dividida em 14 municípios, né? Como se fosse, como em São Paulo, é dividido em subsedes. Roma é dividida, então, em 14 subsedes, 14 municípios aqui. Só que nesse município que a gente está, o município 10, tem mais aproximadamente 300 mil pessoas, e tem uma igreja étnica de nigerianos e uma igreja pequeníssima de aproximadamente 20 pessoas. Um bairro de 300 mil pessoas tem só essas duas realidades, né? Então, de fato, é um local a ser desbravado. E é aqui que a gente está começando o nosso ministério. E pela graça de Deus, a gente completou um ano que a gente está à frente desse grupo. E agora, no mês passado, nós tivemos um encontro onde a gente tinha aí aproximadamente 40 pessoas, né? Deus tem nos dado a graça e o privilégio de ver Ele atuando, né? Agindo aqui nesse lugar na vida das pessoas. Então esse é o nosso ministério, estamos começando uma igreja aqui, não vai se chamar Igreja Evangélica Inferneto, mas no próximo semestre, quem sabe, ouvindo a direção de Deus, a gente vai entender qual será o nome dessa nova igreja que está nascendo aqui em Roma. Então nós estamos em Roma, trabalhando com a plantação de igreja, e ao mesmo tempo a gente tem desenvolvido um ministério que a gente tem chamado de Gospel Center Training, que é com um amigo de Perúdia, o outro pastor daqui da igreja de Roma, o René, e esse amigo de Perúdia, o Giacomo. Estamos começando esse centro de treinamento para plantadores de igreja e também para treinar líderes de igreja que desejam ver as suas igrejas centradas no Evangelho. Então a gente tem trabalhado também com treinamento de líderes. E automaticamente com famílias, né, que está no nosso coração. A gente tem trabalhado bastante com famílias e educação de filhos, e isso tem sido uma ponte para atrair outros, né, ao Evangelho, ao nosso grupo aqui. Então, resumido, estamos em Roma e é isso que a gente tem feito até aqui. Pastor Luiz, como nós podemos orar por você, pela sua igreja, pela sua família? Quais são os desafios que Deus tem colocado aí na sua mão, algumas responsabilidades? Seria bom para a gente orar por vocês. Vamos lá. Primeira delas, pela nossa família, começo por ela, que é o meu primeiro ministério, a minha família. Assim, nós estamos agora, creio que passamos aquela fase da adaptação, que foi difícil, como eu falei, mas cremos que a gente está estável, a gente já entendeu o mecanismo, como é que funciona a vida aqui, e a gente já se comunica. Nosso italiano não é perfeito, mas a gente se comunica muito bem, a gente já consegue fazer bastante coisa. Então, assim, orar no sentido dos desafios que a gente tem pela frente. Por exemplo, a minha filha agora começa a primeira série, agora em setembro, então um desafio novo como família. Já seria no Brasil, aqui também, uma coisa diferente, uma dinâmica diferente. Eu não passei por isso, a minha esposa não passou por isso, uma dinâmica de escola diferente, como vai ser. Então, orar nesse sentido, para essa adaptação, ser tranquila. Graças a Deus, ela de nós três aqui melhor fala, fluentemente, sem sotaque nenhum, perfeito, aprendeu. Outra coisa, como família a gente vai voltar para o Brasil pela primeira vez depois de 3 anos, agora em agosto. Então, a gente vai passar o mês de agosto inteiro no Brasil. A gente vai misturar duas coisas, o tempo de visitar a família e as igrejas que nos sustentam aqui, a nossa igreja, e também férias, assim, né? Ter tempo de descanso, né? Então, o descanso vai ser como? O descanso vai ser enquanto a gente está
girando o mês inteiro as igrejas, a gente vai descansando enquanto visita as igrejas, os nossos irmãos, amigos e família, né? Então vai ser bem intenso o nosso mês de agosto. Por final de semana, a gente, assim, eu tenho o compromisso de pregar 3 ou 4 vezes a cada final de semana no mês de agosto, e algumas vezes durante a semana também. Então a gente vai girar um pouquinho entre São Paulo e Rio de Janeiro, que são as igrejas que nos sustentam. Então orem por nós, por essa viagem, para que Deus nos sustente, nos guarde, nos dê vigor, né? Para isso, nos prepare, nos ajude na preparação também, naquilo que a gente quer levar para a realidade, a visita às igrejas, a segurança e tudo mais. Sustento, né? Vocês sabem a crise que a gente está passando no Brasil, não é fácil. Então, o nosso sustento, a maior parte dele vem do Brasil. E aí, quando você faz o câmbio, a gente chora, chora mesmo. Então, a gente ainda não... Desde que a gente está aqui os 3 anos, a gente não tem o sustento completo, mas Deus a cada mês faz milagres. Orem nesse sentido. A gente gostaria muito de chegar para a gente poder fazer mais nesse sentido. Então, nossa viagem para o Brasil a gente quer fazer, mas sempre é um milagre. Então, a gente está caminhando pela fé. Então, ore por isso também. Pela nossa família, vai ser a primeira vez. Para o nosso coração, vai ser a primeira vez que a gente vai visitar, depois de 3 anos, né? Esse retorno ao Brasil. Então, preparar nosso coração nesse sentido, né? As expectativas, surpresas, as coisas boas, né? Que a gente vai viver nessa experiência. E ao retornar, aí falando ministerialmente, agora, a gente está aqui começando a igreja. Agora, nesse 1 ano que a gente está aqui, boa parte dele foi usado para conhecer o grupo, para trabalhar com o grupo, para evangelizar o grupo, evangelizar, principalmente falar o que é o evangelho. E agora a gente está estudando a carta aos Filipenses com eles. Está sendo um tempo muito gostoso da gente mergulhar na palavra. A gente já tem visto algumas coisas, mudança, perguntas, dinâmicas na rotina das pessoas, na vida das pessoas, e a gente tem trabalhando muito com as famílias. Nesse nosso grupo, de fato, são famílias, Deus está trazendo. A gente só tem uma solteira no grupo, o resto tudo famílias, com o marido, a esposa, os filhos, alguns adolescentes e crianças. Temos 15 crianças. Então, são várias dinâmicas que a gente tem que trabalhar. E agora, nesse segundo semestre, ao mesmo tempo que a gente vai continuar discipulando essas pessoas, a gente vai chegar pela fé aos batismos, os primeiros batismos nossos aqui na Itália, e do nosso ministério, e também a gente vai começar a treinar a liderança, porque o nosso desejo é no início do próximo ano, esses são os nossos planos, né? Início do próximo ano, começar oficialmente uma igreja, né? Então aí com nome, uma igreja organizada entre aspas, né? Não que a gente não seja organizado hoje, mas dentro os parâmetros legais, com local, nome, todas essas coisas, no início do ano que vem. Então ore por isso, tem bastante coisa pela frente, mas para isso a gente precisa, a gente tem procurado levantar parceiros para esse nosso projeto, que é um desafio grande, é um desafio que está além das nossas limitações. A gente tem orado também para mais uma família ou 2 que possam vir se agregar a nós, para nos ajudar nesse processo. Como eu falei, a gente está mais ou menos aí com quase 40 pessoas e somente a gente de um casal maduro na fé. Quase que 100% são novo convertidos, ou não são convertidos ainda, ou digamos que a gente está fazendo um detox para aqueles que tiveram uma experiência de alguma igreja no passado, mas que infelizmente vieram uma igreja liberal. Então a gente está fazendo esse detox com esses. Então mais um casal ou 2 famílias que pudessem vir e nos ajudar, e até para que a gente não seja os únicos, o único casal de referência, família de referência, ponto de referência. A gente não quer ser, e a gente não acha que é saudável ser somente a gente. Porque também fica naquela, mas ele é o pastor, é a esposa do pastor e tudo mais, ou são sempre a gente, né? A gente gostaria de ver outras famílias se agregando e juntando a nós, para que pudesse ser compartilhada essa referência. Que mais? A gente tem orado para alguém que possa vir para cá, também trabalhar na área da música. A gente precisa, eu toco, mas não toco lá essas coisas, não é meu dom. A minha esposa toca, mas ela toca e canta.
mas ela não é alguém que dirige e leva o Ministério da Música avante. Então a gente tem orado por isso também, para começar uma igreja. A gente sabe que o Ministério da Música faz parte, né, da dinâmica do nosso culto, e a gente tem orado por isso também. Que mais? Creio que é isso, já tem bastante coisa. Só de pensar numa realidade de começar uma igreja. Então, você que está nos ouvindo, pensar no que é uma igreja e tudo que é necessário para que uma igreja se desenvolva, ore por isso, por nós, porque a gente está começando do zero. A gente está começando do zero mesmo, é uma dinâmica muito legal. Um pastor que eu fui fazer o treinamento, né, do City to City, ele falou assim para mim, cara, é um privilégio, estou feliz demais por você, porque você vai viver umas coisas mais legais que o ministério pode proporcionar. Você imaginar que essas pessoas daqui a alguns anos, tudo que elas vão saber sobre a fé, o evangelho, Deus, Cristo, a realidade, tudo isso aí, elas vão saber através de você. Me arrepiei, eu falei, não tinha pensado nessa perspectiva. Ele falou, não, mas por outro lado, é muito legal, mas tem responsabilidade, né? Então aquela moeda, né, que tem as duas faces. Então ore por nós, por sabedoria, por graça, porque é realmente uma responsabilidade muito grande. A gente fica assim, feliz da vida, mas é uma responsabilidade muito grande. Então, eu oro sempre assim, com muito temor e tremor. Deus, que eu não erre, eu não quero errar. Que seja o Senhor de fato, que seja o Senhor. E me coloca assim, com um desejo muito grande, e eu sei que a tentação nossa é sempre trazer, a gente já sabe alguma coisa, a gente já pode trazer, né? Mas não, eu quero que seja o Senhor, porque seria muito triste ver que uma igreja nasceu e cresceu com um pensamento, uma ideia, um conceito daquilo que é de fato as bases da fé, o evangelho, de maneira errada. Seria a morte para mim, seria a tristeza, a falência do meu ministério, né? Mas eu peço muita graça do Senhor, eu sei que o Senhor tem tido graça. Então ore por nós, sabedoria e graça, para que a cada semana a gente fale somente aquilo que Deus deseja que a gente fale. Então, o nosso conhecimento, aquilo que a gente já estudou no passado, as nossas credenciais, entre aspas, né, que não sejam elas, que seja como Paulo, né? Poderia, como, sei lá, judeu de judeus, né, tal lá, e tantas credenciais que ele tinha, ele falou, não, para mim é Cristo, e Cristo e nada mais. Então, ore por nós nesse sentido, e pelo nosso sustento, parceiros, novos parceiros, não lembro, pela nossa viagem ao Brasil, e pela nova realidade aqui como família, né? Minha filha começando a escola. Acho que é isso de maneira resumida. Amém. Amém. Pode deixar aqui. Eu e minha esposa vamos orar por vocês, e quem está assistindo aqui o vídeo também, espero que possa anotar aí bem esses pedidos e lembrar, recordar no momento de oração para orar por vocês, por você, por sabedoria, pela sua família, a viagem que vocês vão fazer em agosto no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente, e esse desafio da nova igreja que vocês estão implantando aí, perto em Roma, e que Deus abençoe muito vocês com isso. Oremos para que mais pessoas, famílias, 2, 3, venha fazer parte desse ministério, dessa obra que vocês têm realizado aí, que Deus possa proporcionar mais famílias para vocês, evangélicos que sejam referência, e oremos também para que vocês tenham mais parceiros, igrejas parceiras, irmãos que venham ajudar vocês, manter financeiramente, mensalmente, fielmente vocês. Eu tenho certeza que isso é uma área que toca todos nós missionários, e principalmente aqueles que estão na Europa, pelo fato do euro ser mais caro. Então, espero que vocês, em pouco tempo, já consigam atingir o que vocês estão esperando para poder viver aí normal e fazer o ministério de vocês aí. Se alguém aqui gostaria de contribuir a vocês e conversar, acompanhar mais vocês, como é que pode ser feito? Boa. Assim, quem quiser nos acompanhar, a gente assim, tem os nossos canais aí, o Glauber pode soltar aí. Tem o nosso e-mail, tem Facebook, eu tenho o celular, então o celular tem todas aquelas ferramentas de comunicação, né? Rede social, WhatsApp, Telegram, mensagem, enfim, e-mail, né? Eu sei que o e-mail a gente fala assim, o que é esse negócio, né? Mas também eu uso. E assim, podem entrar em contato comigo, será um prazer.
É, não posso garantir para você que eu vou te responder em menos de 24 horas, porque senão vai chegar 300 mil mensagens, vou ficar só no celular e não faço ministério. Mas, assim, o mais breve possível, entre em contato com você e a gente vai mantendo um relacionamento, se quiser nos conhecer mais e saber do nosso ministério. Regularmente eu mando uma carta do que a gente tem feito. E, então, se você entrar em contato comigo, eu vou te mandar um link para você se inscrever, e aí você vai fazer parte do mail list. E assim, cada vez que eu mandar as nossas notícias, você vai receber. Assim você vai se manter atualizado daquilo que a gente tem feito, o que tem acontecido, as coisas que estão por vir, a perspectiva futura e os nossos motivos de oração e de gratidão. E se você quiser participar financeiramente, para a gente vai ser uma alegria. Existem várias formas de fazer. Eu sempre aconselho aqueles que desejam fazer isso através da nossa missão, a CEPAL, para a gente melhor. Por quê? Explico por quê. Por conta do câmbio. Por conta do câmbio. Porque a CEPAL, a CEPAL seria a catalisadora das ofertas, e aí a CEPAL envia isso para nós regularmente. E também por questão de transparência. Eu, particularmente, prefiro que sempre seja enviado para uma missão e não a minha conta pessoal. E por questão de transparência. Porque qualquer pessoa que queira saber, pelo menos a CEPAL trabalha assim, qualquer pessoa que queira saber quanto deu, como é que foi, se está chegando, como não está chegando, como é que foi feito, a CEPAL tem um ministério transparente, e isso vai ser muito legal, porque isso me dá transparência diante daqueles que ofertam para nós. Sabe como entrou, quanto entrou e como foi passado. Se oferta na conta pessoal, eu sei que tem gente que não gosta muito de trabalhar com agência, então tem a nossa conta pessoal, tem PayPal e tem essas coisas todas. Então pode ser feito. Tá bom? Então fiquem à vontade. Eu aconselho sempre através da CEPAL, até porque tem essa questão do câmbio, porque eu sou filiado à CEPAL e também uma outra agência americana. Então ali é pago as taxas que se deve ser pago. Então é recolhido as taxas no Brasil, é recolhido as taxas do câmbio, é recolhido as taxas quando chega aqui na Itália. Então a gente paga taxa para tudo que é lado, mas pelo menos a coisa é feita de maneira legal. Lógico que uma oferta que é feita também na nossa conta, não é que não é feito, mas graças a Deus a maior parte das ofertas é feita através da CEPAL. Então isso para nós nos dá transparência, não só para aqueles que nos ofertam, mas também diante dos governos, né? Então, para a gente ser bem claro e transparente nesse sentido. Então, fiquem à vontade. O Glauber tem aí os nossos contatos. Eu acho que só não tem o da CEPAL, mas na CEPAL você pode entrar direto em contato com a CEPAL, mas depois eu passo o link. E assim, como pode ser feito? Através de cartão, de boleto bancário, enfim. É assim que é feito. Ok, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, então, esses dados, o link da CEPAL também. E só para esclarecer um pouco aí, talvez muitos não sabem, o que é a CEPAL? CEPAL é a missão que a gente faz parte no Brasil, que significa servindo pastores e líderes. Já é digamos, uma missão ou uma organização no Brasil muito conhecida. Tem uma das partes que é mais conhecida foi no passado a editora, muitos livros, o trabalho com famílias, o Jaime Kemp e tantas outras coisas, e a conferência da CEPAL em Água de Lindóia, que acontece anualmente no mês de maio, né? Acabou de acontecer aí a CEPAL. E no passado era uma missão de americanos que veio para o Brasil, depois abrasileirou a missão. A missão hoje é totalmente brasileira e começou não só a atuar no Brasil, mas também missões transculturais. Não é uma missão antiga, mas é uma missão que tem crescido cada vez mais. Então, na Europa, nós temos vários missionários que atuam aqui na Europa, não tantos como outras agências, mas a gente tem crescido cada vez mais. Então, uma missão CEPAL é isso, servindo pastores e líderes, né? Essa é a ideia da CEPAL. Ok, amém. Muito obrigado, então, pastor Luiz, pela oportunidade da gente conversar mais sobre quem é você, como é o seu ministério, que vocês têm feito aí na Itália, e saber mais sobre esse campo missionário que é a Itália. Então, vamos orar, sim, por você, sua família, e os desafios que vocês têm pela frente.
Amém. E espero que você que está assistindo, então, esse vídeo e Deus tem tocado o seu coração por missões na Europa, por Itália, ou até mesmo pessoalmente aí por esse ministério. Entre em contato, comece a se envolver mais conosco, comigo, com esses missionários e conversar mais. Existem vários meios para a gente conversar, chats, e-mails, né, como disse o pastor, e vamos crescer junto, vamos avançar o reino de Deus nesse continente, mas não só nesse continente, no mundo inteiro. Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigado, pastor Luiz. Prazer foi meu, obrigado a todos vocês que nos ouvem, que nos assistem. E qualquer coisa, entre em contato. Entre em contato com o Glauber, comigo diretamente, vai ser um prazer a gente continuar fazendo com que a ideia do canal, que eu acho muito bacana, crescer não só missões na Europa, mas a conscientização e a mentalidade da necessidade de missões na Europa e o que é feito aqui. Eu acho que é muito interessante a gente cada vez mais propagar. Então, conheçam a realidade dos missionários, se interessem, corram atrás, busquem informações. Eu acho que vai ser muito legal. E a palavra que o Glauber deu, quero enfatizar, essa coisa do acompanhamento. Então, você que faz parte de alguma igreja, ou que é pastor, que é líder, conhece algum missionário aqui, entre em contato, acompanha. Que assim, o Bravo falou, o sustento é importante sim, mas às vezes uma mensagem, uma ligação, um e-mail, você não sabe a diferença que isso faz na vida do missionário aqui. O encorajamento, o impacto que isso pode causar na vida do missionário. Porque a realidade com o missionário aqui na Europa, a realidade missionária em si é muito solitária. E a gente tenta se unir entre os missionários, mas é muito legal quando tem alguém que é fora do ambiente missionário, mas que há um interesse, que acompanha, entra em contato, é muito gostoso. Uma mensagem pequena que seja, para nós faz uma grande diferença. Então acompanhe de fato, ore, se interesse e acompanhe. Hoje o mundo está tão fácil, a mensagem do WhatsApp, gente, a gente chega, a mesma velocidade chega no Brasil, chega aqui também. Então manda mensagem, acompanhe. Amém.